Você já teve a sensação de que sua mente está estranha, mas não exatamente bagunçada? Já se perguntou por que anda pensando demais, sentindo demais, questionando coisas que antes pareciam resolvidas? Já tentou se explicar e percebeu que as palavras não saem como antes? Como se aquilo que você sente fosse real demais para caber em frases simples? Já sentiu que algo dentro de você está mudando, mas ainda não sabe dizer o quê, nem para onde isso vai te levar? E se essa confusão não for um problema? E se ela não for um sinal de que você está se perdendo, mas de que algo em você está começando a acordar? Fica aqui comigo. Talvez o que você chama de confusão seja apenas a sua mente aprendendo a viver com verdades novas. Existe um momento silencioso na vida em que aquilo que antes fazia sentido começa lentamente a perder o encaixe. Nada explode, nada desmorona de uma vez. Não há um evento claro que explique, mas por dentro algo se desloca. Pensamentos antigos já não convencem. Certezas antigas começam a incomodar. E aquilo que antes era automático passa a exigir consciência. Você continua vivendo, trabalhando, conversando, mas sente que algo mudou na forma como você observa tudo isso. Como se estivesse presente e ao mesmo tempo um pouco distante. É aí que muitas pessoas acreditam que estão confusas, que algo está errado com elas, que perderam o eixo, que estão ficando fracas, instáveis ou sensíveis demais. Mas a verdade é outra. Nem toda confusão é desordem. Algumas são reorganização. Quando a mente começa a acessar verdades mais profundas, ela precisa primeiro desmontar estruturas antigas. E esse processo não é limpo, não é rápido, não é confortável. A mente não sabe ainda onde colocar o que foi descoberto. Então, ela testa, questiona, volta ao passado, reinterpreta memórias, reavalia escolhas, revisa relações. E isso cansa. Cansa porque você ainda vive no mundo antigo, mas já não pertence totalmente a ele. E ao mesmo tempo, o novo ainda não se revelou por completo. Você fica entre quem você foi e quem está começando a surgir. Entre o que funcionava e o que agora pesa. Entre a necessidade de continuar e o desejo de parar tudo por um instante só para entender. É nesse espaço que a confusão aparece. Mas ela não vem para te destruir. Ela vem para abrir espaço. O problema é que ninguém nos ensinou que despertar também dói. A gente cresce ouvindo que despertar é luz, clareza, expansão. Mas quase nunca falam da fase anterior. A fase em que tudo parece fora do lugar. A fase em que a mente fica sobrecarregada e o coração sensível demais. Essa fase não é o fim, é a transição. É quando você começa a perceber que muitas coisas que defendia eram, na verdade, sobrevivência. Que muitas decisões que pareciam escolhas conscientes foram apenas adaptações ao que era possível naquele momento. Que muitos silêncios não eram paz, eram medo de perder vínculos, medo de decepcionar, medo de ficar sozinha. E quando essas verdades começam a emergir, a mente entra em um estado profundo de ajuste. Ela tenta proteger você. Ela tenta entender o que fazer com o que foi visto. Ela tenta evitar que tudo desmorone ao mesmo tempo. Por isso, você pensa tanto. Por isso, sente o corpo mais cansado. Por isso, o sono muda. Por isso, a vontade de se afastar aparece. Não é isolamento, é processamento. A mente precisa de silêncio quando está lidando com algo grande demais. Ela reduz estímulos, diminui ruídos, seleciona pessoas, não por frieza, mas por cuidado. Talvez você tenha sido chamada de distante, ou difícil, ou estranha. Mas o que está acontecendo é que você já não consegue fingir presença onde sua alma não está. Sua mente percebeu algo que não pode mais ser ignorado. E agora ela tenta reorganizar tudo ao redor dessa nova verdade. É por isso que a confusão aparece. Ela é o intervalo entre o que caiu e o que ainda está sendo construído. E esse intervalo
costuma ser solitário, porque nem todo mundo entende quando você explana menos e sente mais. Mas deixa eu te dizer algo importante, com calma. Você não está confusa. Você está em processo. E processos internos profundos não fazem barulho. Eles pedem recolhimento, pedem tempo, pedem gentileza. A mente que desperta não corre, ela observa. Ela desmonta ilusões com cuidado, porque sabe que algumas ainda sustentam você. Por isso, o ritmo desacelera. Por isso, a pressa some. Por isso, o silêncio cresce. Não é vazio, é gestação. E toda gestação é silenciosa, cansativa e muitas vezes invisível para quem olha de fora, mas necessária. Talvez o que mais assuste nesse processo não seja a confusão em si, mas perceber que algo mudou sem ainda conseguir explicar. Você sente, você percebe, mas colocar em palavras parece difícil. E isso gera insegurança, porque o mundo cobra respostas rápidas e certezas bem definidas. Só que o despertar não funciona assim. Ele começa como um incômodo silencioso, uma inquietação que não grita, mas insiste. Você começa a se sentir deslocada em lugares que antes pareciam confortáveis. Conversas perdem profundidade. Algumas rotinas passam a pesar. Certas relações exigem um esforço que antes não existia. E em silêncio surge a dúvida. Será que o problema sou eu? Nem sempre. Às vezes, o que dói não é a mudança, é resistir a ela. A mente que desperta passa a perceber padrões. Ela entende porque certos ciclos sempre se repetem. E quando isso acontece, não dá mais para fingir que não vê. Você já não consegue se alimentar de promessas vazias, nem sustentar vínculos que dependem apenas do seu esforço. Isso não te torna fria, te torna lúcida. E a lucidez muda tudo. Ela muda o que você tolera. Muda o tipo de paz que você busca. Muda a forma como você se escuta. Você começa a entender que não quer mais apenas funcionar. Quer viver com sentido. Esse ajuste interno não acontece de uma vez. Ele pede tempo, pede silêncio, pede gentileza com você mesma. Talvez você não esteja perdida. Talvez esteja se encontrando fora das versões que criou para sobreviver. Isso pode assustar, mas também liberta, porque aos poucos você para de pedir permissão para ser quem está se tornando. Passa a respeitar seus limites, a honrar seus silêncios, a confiar mais na sua percepção, e a confusão começa a diminuir. Não porque tudo se esclareceu, mas porque você para de lutar contra o processo. Você entende que não precisa ter todas as respostas agora. Precisa apenas continuar presente. Se esse silêncio fez sentido para você, fica aqui mais um pouco. Talvez outros silêncios também tenham algo a te dizer. E se quiser, escreva nos comentários em que área da sua vida você sente que algo está despertando, mesmo sem saber ainda o que fazer com isso. Porque no fundo, a mensagem é simples. Você não está confusa, você está despertando.